Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a matéria que eu vou ler aqui pra vocês e depois que eu explicar eu tenho certeza que muitos vão ficar também literalmente com sangue no zóio. O comentário do nosso irmão Marcos Antônio Salles de Lima, ele inclusive manda também a matéria, e desde já ficou agradecimento a esse irmão de fé e batalha, esse verdadeiro guerreiro, já indica o tempo que a gente está vivendo hoje e que a culpa disso é nossa, já adianto. E a gente vai chegar lá, vamos lá. O Marcos Antônio Salles, ele diz o seguinte: boa tarde, Davi. Semana passada me deparei com um colega de trabalho comentando que Deus não está nem aí para as pessoas que vivem agradecendo a Ele por coisas simples, pequenas conquistas, ter tido um dia bom e estar com saúde e etc. Eu não opinei de momento porque não estava envolvido na conversa, mas hoje fiz questão de agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporciona e todos ficaram sem reação, inclusive ele. E hoje eu me deparo com a matéria do site Poder da UOL, totalmente manipulador de informações, mas que me chamou a atenção. Como estou desperto, percebo a verdadeira intenção das matérias, mas essa tem a mesma relevância do que acontece no meu trabalho. E aí ele manda a matéria aqui e diz que seria um bom tema pra gente abordar. Realmente, eu gosto muito de saber aqui a história de cada irmão aqui de fé e batalha, porque é isso que a gente vive hoje no nosso dia a dia, tá certo? Esse colega seu, meu querido irmão Marcos Antônio, ele não entende nada de Deus, ele não entende nada de Bíblia, porque é justamente as pequenas coisas que mostram a nossa humildade. E o que foi que Jesus disse? Sejam humildes. Um camarada que não é humilde, ele não agradece pela saúde que tem, ele não agradece por um copo de água que matou a sede dele, ele não agradece pelo pão que encheu o bucho dele, matou a fome. Não, ele não está nem aí, ele acha que é o dono do mundo. E aí Deus reforça nos dizendo que é mais fácil um camelo, um bicho daquele tamanho, passar pelo buraco de uma agulha do que um rico desse se salvar. E não é por ele ter muito dinheiro, mas é pela forma que ele se comporta, por ele viver em função disso. Ele também reforça dizendo que onde estivesse a nossa riqueza, estaria também o nosso coração, e por isso a gente não devia ficar focado só em enriquecer. É aquele cara que você diz, vamos almoçar lá em casa, e ele não vai, porque não tem ninguém ali que vai proporcionar a ele ganhar mais dinheiro, então ele não vai. Para ele, seja o que for, tudo é negócio. Então esse cara que vive nessa função apenas para isso, dificilmente ele vai se salvar, meu irmão. É isso que o nosso Jesus Cristo ensina. Já a pessoa que consegue ganhar mais não esquece nunca das suas prioridades, mantém sempre a humildade, agradecendo por uma boa noite de sono, agradecendo pelo pão de cada dia, por estar com a família com saúde. Tudo isso, Deus vê a humildade no coração da pessoa. Então, meu irmão, você está no caminho certo, não se preocupe com essas pessoas. Agora, vem a patada, que é, de fato, a matéria da UOL, né? Diz o seguinte, ó: nunca sofri intolerância assim, diz Weverton após ator compará-lo a Bruno. Bruno, o goleiro Bruno, assassino, comparou o cara ao goleiro Bruno, simplesmente porque ele estava agradecendo a Deus. Eu vou ler essa matéria imunda e depois a gente vai explicar direitinho o que é que acontece aqui. Vamos lá. Matéria de 29/11/2021. Campeão da Copa Libertadores da América no último sábado com o Palmeiras, o goleiro Weverton agradeceu a Deus em entrevista logo após o título. A atitude foi duramente criticada pelo ator Paulo Betti, que chegou a comparar o palmeirense ao goleiro Bruno, ex-Flamengo e condenado por tirar a vida de Elisa Samúdio. O discurso do goleiro do Palmeiras, depois do jogo, aquela falação sobre Deus quando devia estar comemorando, aquela cena dele rezando antes de começar o jogo, me fez lembrar do goleiro Bruno, que rezava antes do jogo e depois ia tirar a vida da moça e jogar para os cães. Explica muito o Brasil, escreveu Betti em sua conta no Twitter. Ele, de tão covarde que é, e a matéria devia destacar isso aqui, ele é tão covarde e não aguentou as milhares de críticas, que por isso mesmo é que eles tiraram os dislikes daqui, né? As grandes empresas que apoiam gente como ele, para que não ficasse evidente que as pessoas não apoiam esse tipo de discurso. Então tira os dislikes, apaga-se Twitter, não aconteceu nada. Ele tirou porque ele viu a quantidade de crítica. Esse país é um país cristão, queira eles ou não. O Estado pode ser laico, mas as pessoas, a sua grande maioria esmagadora, é cristã. Então ele foi duramente criticado e, como um covarde que é, que não sustenta as calças, foi e deletou. Vamos lá, deixa eu continuar. Ele depois apagou a postagem. Em entrevista exclusiva ao All Sport, na manhã de hoje, 29, Weverton afirmou que nunca sofreu tanta intolerância dessa forma e que o ator estava equivocado. Eu nunca sofri esse tipo de intolerância, eu jamais posso aceitar e jamais vou me calar. Acho que deve existir respeito. Eu tenho a minha crença, eu acredito em Deus, eu acredito na bondade de Deus. Quem me conhece e acompanha sabe que eu falo de Deus não só nas vitórias. Toda vez que o time ganha, ou perde, ou empata. O cara tá tendo que se explicar, mesmo você tem que se explicar não.
Você tem que mandar um cara desse e lavar uma trouxa de roupa, arrumar o que fazer. Porque como ator ele já era. É um fim de carreira mesmo. É só isso. Eu sempre me ajoelho e agradeço a Deus. Lógico que nas vitórias as pessoas te dão mais voz, deixam você falar muito mais do que nas derrotas. Isso faz parte do processo. O goleiro do Palmeiras, no entanto, assegurou que perdoou Paulo Betti pela postagem. O Paulo sabe que foi infeliz na declaração dele, principalmente por tentar me comparar com outras pessoas. Isso não se faz, mas faz parte, não tenho rancor e perdoo ele. Eu posso falar que ele não sabe o que ele diz. Sabe sim, meu irmão, sabe sim. Um camarada desse que chega, né? Não sei se é o caso dele, mas os próprios colegas dele diz, e eu vou colocar um trecho disso aqui, para não dizer que eu estou inventando e que é teoria da conspiração. Os próprios colegas deles disseram em live aqui, nas plataformas, nas Big Techs, disseram que tem um quartinho do redondo, onde você pega o seu aro 13 e passa para aro 21, entendeu? Se você não entender, você vai entender. E do pó. Eu vou colocar esse trecho, que inclusive está aqui no nosso canal, dos próprios colegas dele falando o que é que tem que fazer para entrar na Globo. Diáconos, eu era em 88 eu já era modelo, comecei em 85. Ela olhou para mim assim e falou assim: você, para entrar, você tem que participar do quartinho do PC. Eu falei: PC? Quem é? Quem é? É você, é o quartinho do pó e você cheira? Eu falei: não. Eu falei: não. Então não vai entrar. Dona Cleide Diáconis, em 88. Eu falei: tá sacanagem? O Thomas rindo, ela deu risada, uma senhora. Contra fatos existe argumento? Será que ele também não passou por esse quartinho, meu irmão? Tô perguntando, não tô afirmando. Porque o que tem de denúncia, de abuso, de meninas que tem que praticar isso e aquilo com aqueles que eles mandam para poder pegar o papel, não é brincadeira. Então esse cara não tem moral nenhuma para falar, ainda mais saindo da poça de lixo, da poça de imundície que ele vem. Repito, é um atorzinho em fim de carreira querendo lacrar. E aí você vê toda a armação da mídia que dá voz. Ele tuita lá, quantos seguidores tem um cara desse? Garanto que é menos que eu. E aí dão a relevância. Não, coloca aí o que é que o ator falou. Coloca aí pra que o goleiro tenha que responder. Porque se não acontece isso, ele não tinha nem ficado sabendo disso. Mas as mídias, olha o que é que o cara fala. Quem é esse cara? Que ninguém fala mais. Ele tá se destacando em quê? Aí vai comparar um cara que acabou de ganhar a Libertadores, que é coisa pra entreter gado, a gente sabe, mas justamente falando em gadice, um título desse não é fácil de conquistar, é muita luta, é muito cobiçado, todo mundo sabe disso. Eu não entendo muito de futebol, faz muito tempo que eu parei de assistir, mas a Libertadores, se eu não me engano, é a que dá a vaga pra você disputar o melhor time do mundo, não é? Quem entender ainda, explica aí nos comentários, beleza? Mas se eu não me engano é isso aí. Aí ele continua aqui, ó: fico feliz porque fiz aquilo que estava no meu coração. Quanto a ele sabe que errou, mas eu desculpo e perdoo, sem problema nenhum, esclareceu. Isso aqui é a atitude cristã, né? Mas que eu, sinceramente, meus irmãos, eu tô ficando cada vez mais endurecido nessa questão aqui. Porque a gente vai ficando mais velho, hoje eu tô com 37 anos, com a graça de Deus, e você vai vendo que certas pessoas não vão mudar, meu irmão. Ainda mais quando tá numa idade dessa, um caba velho desse, ó. Não muda não, ele pensa isso aqui e acabou. Repito, não sei se é o caso dele, mas essas pessoas, e principalmente que vêm da mídia, eles tiveram que fazer tanta coisa pra chegar onde chegaram, que eles perdem aquela pureza que a gente tem. Eles não acreditam que uma moça pobre pode ser uma moça decente. E se tentar ser, é uma idiota. Não tá sabendo aproveitar as armas que tem. Vocês sabem o que eu tô querendo dizer. Então eles não acreditam que um pai de família possa criar sua família com salário mínimo e ainda assim ter decência. Porque eles próprios não conseguiram, ganhando bem mais. Então machuca ver um atleta como esse conquistar um título tão cobiçado, tão disputado, e agradecer a Deus. Aliás, eu vi o time todo do Palmeiras fazendo isso. Li umas matérias aqui e vi o time todo fazendo isso. Agora eu pergunto a você, se fosse o contrário, se fosse alguém, tá certo, criticando os coloridos, o que é que teria acontecido? A militância colorida. Porque quando a gente se refere aos coloridos, a gente não está se referindo a quem tem uma opção diferente da nossa. A gente respeita, até porque a maioria dessas boas pessoas não apoiam a militância. A militância colorida, esses que cancelam as pessoas, o que é que eles fariam se esse ator tivesse criticado eles, hein, meu irmão? Será que ele teria coragem? Aí você já vê a covardia do cara. Covarde, fim de carreira, meu irmão. Vai cuidar em fazer um papel que preste.
Procurado pela reportagem da UOL Sport, Paulo Betti se desculpou e parabenizou o Everton pela conquista do bicampeonato consecutivo do Libertadores, o terceiro título da competição na história do Palmeiras. Minha postagem foi infeliz, peço desculpa ao goleiro Everton e aproveito para cumprimentar pelo merecido título, resumiu Betti. E aqui encerra essa matéria imunda. Não, meu irmão, não, tem que pedir aqui para ele ser cancelado. Tem que ir agora atrás das empresas e pedir para que tire o patrocínio dele. Isso aqui é intolerância religiosa. Isso aqui o que ele fez é crime. O que é que a Constituição diz? Você não pode discriminar ninguém por causa da sua crença. Esse cara comparou ele publicamente com um criminoso condenado, o Bruno. E se ele entendesse o mínimo de Bíblia, sabe que nos mandamentos de Deus está não matarás. O cara fez isso, ele não é cristão. Tá lá escrito, não matarás. Todo cristão sabe muito bem disso. Ah, ele rezava porque era ator como você também. Ele fazia um teatro ali, mas não acreditava de fato na doutrina de Deus, senão não teria coragem, como nós não temos, de descumprir os seus mandamentos. Entende, meus queridos irmãos? Então é fácil demais desmascarar esse tipinho de gente. É muito fácil, é muito simples, inclusive. Agora o que me deixa irritado não é que apareça esse tipinho aí, esses fins de carreira querendo lacrar pra ver se consegue, porque isso aqui é uma lacração. Ele tenta lacrar pra ver se cola. Quando não cola, eles vão e como uma barata se esconde ali nas partes mais escuras. Agora o problema todo é que os cristãos fiquem com a cara pra cima e não digam nada. Não, tá de boa, deixa aí, o cara falou, mas já se desculpou, então tá bom. Não, tem que cancelar. O que ele fez é um crime, ele cometeu um crime. Aí o cara não presta queixa, o cara não processa. O próprio goleiro aqui tá errado. Everton, processe ele, meu amigo. Porque ao ofender você comparando a um criminoso, insinuando que você possa ser um também, ele ofendeu e insultou milhões de brasileiros pela sua crença, que é a mesma sua. E em nome dessas pessoas, se você não se sentiu ofendido, você tem que processar ele. Pega o dinheiro que você ganhar desse processo, que isso aqui é causa ganha. Ele comparou você com um criminoso, publicamente, escarneceu da sua fé. Você simplesmente pega o dinheiro que ganhar dele e dá para a obra de caridade. Eu tenho certeza que a torcida ia ficar muito mais feliz e Deus também. Não é nenhum coitadinho que não tem, não, ele tem. É bom, pega aí e dá para a instituição de caridade. Eu faria isso, meu irmão, não pensava duas vezes. Enfim, eu vou encerrar a matéria por aqui antes que eu fale mais coisas e acabe eu sendo processado. Mas enfim, meus irmãos, eu gostaria que você deixasse aí também a sua opinião sobre esse atorzinho aqui, fim de carreira, tá certo? Deixa aí a tua opinião sobre a atitude dele, sobre como as autoridades veem esse tipo de coisa e não diz nada, e como os próprios cristãos também não ligam, tá certo? Então fiquem todos com Deus, meus irmãos. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço. Ah, e antes que eu me esqueça, família, quem puder dar uma força aí, adquirindo um dos nossos produtos, o audiobook ou o e-book, você, ao comprar um desses produtos, começa a participar gratuitamente do sorteio do Aça Cristino. Você ganha de 1 a 3 números. E se você for sorteado, você pode ganhar o carro, as peças tudo novinha, família, o carro turbo, ou pode escolher o valor dele, que seria R$25 mil, vai ser paga a sua livre escolha, tá certo, irmãos? Então participa, você vai estar ajudando o canal, ajudando muito uma pessoa que vai ganhar esse carro ou dinheiro, e essa pessoa pode ser você. Então participe, meu irmão. Às vezes, quando a gente vai fazer uma coisa boa, até sem intenção, ela acaba se virando por cima de você. Isso acontece tanto pro bem como pro mal, tá certo? Então fiquem todos com Deus. Agora sim, fui. Ah, o link tá aí na descrição do vídeo. Lá pela Hotmart você pode até dividir no cartão. Agora sim, fui. Abraço e tamo junto.